dele, queria que você, em reverência à palavra de Deus, pudesse ficar de pé. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Quem achou, diga amém. Amém. Todos acharam? Diz assim como... Amém aí atrás? Me ajude. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser elevado. Versículo 15. Para que todos os que creem nele tenham o quê? A vida eterna. Tenham o quê? A vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não, na minha versão, não morra, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgar o mundo. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco nessa noite, domingo, Deus. Que teu Espírito Santo de Deus, seja porta-voz, aquele que anuncia esta palavra nesse momento. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Que não sejam meus lábios, mas que seja os teus lábios, Senhor. A tua boca falando. Que não seja o meu coração, mas que venha do teu coração esta palavra para abundar os nossos corações. É assim que nós oramos em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Filho de Deus. E todos dizem? Amém. Pode sentar, amados. O tema é Deus nos ama incondicionalmente. Claro que você já ouviu isso, o texto de João 3,16 fala sobre esse amor. Mas eu quero trazer a você hoje uma perspectiva de pensarmos sobre essa questão do amor incondicional. E aí, muitas das vezes, a gente já encontra muitas pessoas que dizem, Deus é o quê? É amor. E Deus me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. E aí, até muitos que trocaram a sua identidade, né, que deixaram da sua natureza normal, dizem também isso. Deus é amor, então Deus me ama. Que Deus é esse que vocês crentes pregam? Que Deus não é amor, que Deus é justiça, né? Que Deus é ira, que Deus é injusto. Não, Deus é amor, né? Eu posso namorar todo jeito e Deus é amor, Deus vai me amar. Eu posso ser homossexual e Deus é amor, Ele vai me amar. Eu posso pecar todos os dias e Deus vai me amar. Amém? Não é assim. E eu quero hoje trazer uma perspectiva para você desse amor incondicional de Deus. E aí, para a gente entender esse amor incondicional de Deus, eu tenho que trazer a definição de o que é algo incondicional. Algo que é incondicional. E aí eu preciso que você entenda uma coisa. E eu quero fazer uma pergunta, não quero que você responda, mas fale para você. Deus ama incondicionalmente? Na sua cabeça, Deus ama incondicionalmente? A resposta seria sim, não é verdade? Você sempre viu sim. Mas não. Deus não ama incondicionalmente. E você vai entender isso. E essa é a razão que muitos hoje estão aí perambulando sobre o mundo, a terra, e achando que Deus ama incondicionalmente. Verdade. Mas existe uma verdade por trás desse amor incondicional. Mas só que para isso, eu preciso entender o que significa a palavra incondicional. Ou seja, a definição de palavra incondicional é que não depende de condições. Algo incondicional, ele não depende de uma condição. Então, Deus mandou seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor incondicional? Não. É um amor para quem... Olha o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para quem? Todo aquele que crer.
O problema nosso é que nós achamos que Deus, Ele é amor. Ele não é amor. Ele é o próprio amor. Deus não está fazendo a ação do amor acontecer. Ele é o amor. Só que quando nós morremos, existe uma outra vertente. Deus deixa de ser aquele Deus amor e se torna Deus julgador. Porque a Bíblia diz que nós vamos estar diante dele para ser julgado todos os nossas transgressões. E não depende, pastor, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Não interessa. Porque no céu, no inferno, está cheio de pessoas, homens que foram fiéis às suas esposas, pagaram os seus tributos, fizeram as coisas certas, mas não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a condição. A ira de Deus vem sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. Está aqui. O elemento principal desse amor incondicional, e nós vamos entender que Deus ele é incondicional para todos, mas também para aqueles que são fiéis a Deus, na sua palavra. Então, a condição, ou seja, incondicional é algo que não depende de nada. Deus lhe ama do jeito que você é. E Deus lhe ama sem você amar Ele. Não importa. Deus amou Miguel já dentro do ventre. Deus ama Miguel agora mesmo, ele sem saber o que é certo e o que é errado, o que é lógico, o que é ilógico. Deus nos ama porque Ele não precisa do meu amor e nem do seu. Amém? Ele não, então é incondicional. Outra definição de incondicionalidade é sem restrições. Deus nos ama sem restrição. Sem ser branco, sem ser preto, sem ser homem, sem mulher, ser homossexual, ser lésbica, ser pansexual, seja LGBTQIA+. Ele ama todos nós. O amor de Deus, ele é sem restrição. Ele não precisa da sua riqueza para Ele amar. Ele não precisa de você. Deus, eu sou pobrezinho, eu sou miserável. Não precisa. Ele te ama. Diga para o seu irmão, Deus te ama. Diga para ele, Deus te ama, e é verdade. E Ele ama dessa forma incondicional. E o interessante é que a palavra incondicional, ou seja, a preposição in, o prefixo, in, significa uma negatividade, ou seja, não preciso de uma condição. Incondicional. Eu preciso de uma condição para você me amar. Para eu te amar, eu preciso que você seja fiel. Para eu te amar, eu preciso que você sempre me trate bem. Não é assim? É assim que as pessoas reagem com outras pessoas. As pessoas deixam de amar as outras por causa de uma palavra. Às vezes as pessoas deixam de amar o outro irmão porque o irmão falou a verdade para você. Meu irmão, você está em pecado. Se conserte. E não dando tapinha nas costas. Mas eu só posso amar o irmão, ou eu só vou amar o irmão se ele for assim, assim, assim. Então o seu amor é condicional. Precisa de uma condição. Deus não precisa de uma condição. Ele te ama. Amém? Porque Ele não precisa ter amor para te amar. Entenda bem isso que eu estou dizendo a você, para você continuar entendendo a pregação. Deus não precisa do amor. Ele é o amor. Então, por isso, quando você exerce o ato de amar alguém, você está sendo Deus na vida dela. E existem 3 condições, ou 3 existências, que nós conhecemos da palavra amor, que são raízes dela, né? E que toda essa raiz ela vem do grego, que são 3 palavras que a gente já ouviu várias vezes, que é o amor eros, o amor filial e o amor ágape. O eros é o amor de relação de um homem com outra mulher. Na verdade, não posso nem dizer isso, mas posso de um homem com outro homem, com uma mulher com outra mulher. É um amor eros, é um amor sexual. É o amor atrativo, é aquele que olha e se atrai. Esse é o amor eros. O amor filial é o amor paterno, o amor, aliás, de irmãos, de alguém para o outro. De você com outro seu irmão da igreja, com você com parentesco de alguém. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor que vem de Deus. E muitas vezes comparado com o amor de mãe. Não é verdade, mães? Os pais aqui que estão presentes, eu sei que você ama seus filhos, mas a sua mãe, a sua esposa, ele ama seu filho incondicionalmente, porque saiu dentro dela. Ela sentiu uma situação que foi ter a capacidade
de gerar um ser vivente. Né? Quando a mulher descobre que está grávida, gestante, ela diz, meu Deus, existe um ser dentro de mim que está sendo gerado. Então, essa relação de gestação é a mesma que Deus tem por mim e por você. Porque a Bíblia diz que nós saímos do sopro do Espírito de Deus. E é por isso que o nosso espírito, não a nossa alma, o nosso espírito, ele carece voltar para a eternidade. E o diabo tenta roubar essa possibilidade desse retorno para a nossa casa, a nossa morada eterna. E nos faz prisioneiros eternos, distante de Deus, meu irmão. A gente entenda que quando após a morte, vai seguir uma continuidade, porque a morte aqui terrena, ela é uma passagem para uma eternidade invisível, incondicional. E ela vai para uma dimensão que ou eu estou próximo de Deus, andando com Deus. Por exemplo, acima do céu, né, não tem gravidade. E quando eu pego um objeto e desloco ele, naquela velocidade, ele constantemente ou eternamente, ele continua vagando. Então deixa eu pegar aqui agora um exemplo. Você é um ser que após a morte, você vai ser empurrado para algum lugar. Se estiver diante de Deus, Gerlando, você vai estar lá, com Deus, por toda a eternidade. Mas se você estiver sem Deus, amigo, você vai estar afundando num abismo infinito. E cada vez mais, você vai se distanciar de Deus. E por isso, que isso se chama inferno. Porque o meu espírito, o seu espírito que habita em você, ele carece de voltar para a casa de Painho. Está entendendo por quê? E esse amor é tão incondicional, que Deus diz assim, eu vou dar o meu filho para você, para morrer no seu lugar, para levar sobre si as suas dores, os seus pecados. E por isso que vem a ira de Deus, porque depois da morte, Ele vai dizer, você confessou quando vida do meu filho? O seu filho, imagino, Max Luan vê o Miguelzinho sendo destroçado por um louco. Eu acho que ele fica mais louco do que o próprio louco. Qualquer um fica. Deus também. Deus matou o seu filho. Por mim e por você. E sobre Deus existe uma ira. Incontrolável, infreável. E que ninguém segura. E que após a morte, amados. Após a morte. Não terá mais amor de Deus sobre nós. Porque a Bíblia diz que após a morte segue o quê? O juízo. Olha o que é uma definição que eu coloquei aqui. O amor incondicional é demonstrar amor por outra pessoa sem considerar como isso o beneficiará ou que receberá algo em troca. O amor incondicional é um objeto de relacionamento nobre, pois todos querem ser amados por quem são e sem condição. Quando a pessoa não é amada por outra, ela entra em pânico. Às vezes, o filho acha ou entende que a mãe não o ama, e ele busca essa carência do amor. Por isso que eu e você precisamos entender que Deus, Ele nos ama incondicionalmente, é verdade. Mas existe uma condição para poder entender isso. E é isso que eu quero passar para você. Então, para muitas pessoas, Ele pode representar o amor de Deus pelo ser humano, do Pai de todos, e o amor de Jesus com seus discípulos. Deus nos ama incondicionalmente, de fato, de entender, de guardar.
e de nos proteger de tantos males, de tantas situações. E nos diz assim: você não precisa pagar o preço, você precisa entender de que eu amei você e dei o meu filho. E a primeira coisa que nós temos que entender, Deus ama incondicionalmente, e eu disse sim e não. Sim, porque Deus nos ama sem limite e sem condições e restrições. Mas não porque o amor de Deus tem um direcionamento definido. É a sua salvação, é o seu amor. Enquanto você existir, Deus vai lhe amar. Mas se você não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quiser anotar, e você que está me acompanhando aqui pela plataforma, a Bíblia diz que Deus odeia os ímpios. Está lá em Salmos 11:5. Diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio é a quem ele ama a injustiça. Mas o ímpio, a quem ama a injustiça, Deus odeia. Por isso que nós temos que entender que Deus é justo, que Deus é justiça sobre as nossas vidas. Sobre os ímpios, aí eu estou falando do Salmo 11:5, o 6 diz assim: sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescentes, vento ressecantes e que o matarão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a face de Deus. Salmo, capítulo 11, versículos 5, 6 e 7. Os retos verão a quem? A Deus, amado. Eu sei que é difícil. Hoje vivemos num mundo em que as coisas não têm uma ordem lógica ou do que é certo e o que é errado. Ele apenas diz do que eu quero fazer e eu entendo que isso é certo para mim, eu continuo fazendo. Então, muitas das vezes, amado, você está dentro da igreja, você está vivendo uma vida de pecado, mas você acha que Deus é amor. No final Deus vai dar uma possibilidade. Não tem possibilidade. Existem coisas que você pode até ir para um hospital, ficar lá hospitalizado, e aí passando tantos tempos lá na cama, pensando, refletindo, e diz: Deus, eu estou mal, eu sei que eu vou morrer, me dá uma segunda chance, Deus, eu quero aceitar. E vem aquele irmãozinho que fica andando nos hospitais, pregando o evangelho, diz: olha, se arrependa, é hora de você se arrepender. E você diz: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, glória a Deus, uma vida foi salva. Mas muitos não terão essa sorte, porque existe a fatalidade. Você vem do seu trabalho pensando que vai chegar em casa, de repente um carro louco, ou alguém que vai lhe assaltar, e aí você morre de uma hora para outra, e não tem tempo de você decidir, de você voltar atrás. Mas Deus te ama? Sim. Muitas vezes as pessoas confundem longanimidade com eternidade. Longanimidade é Deus, o amor, a misericórdia de Deus é longânima, mas ela dura muito, mas não é para sempre. Existe um prazo. Porque eu e você não somos eternos aqui na terra, não. Deus é longânimo com você até o dia da sua morte. Minha mãe tem 85 anos, então Deus deu a ela 85 anos para decidir a sua vida. Mas existe um prazo, um tempo. Deus é amor? É. Incondicional? Sim. Mas existe um parâmetro para mim e para você. Ele vai te amar até no ato da sua morte. Mas se você não confessá-lo, aleluia, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse amor dele, incondicional por você, não vai lhe salvar. Eu quero dizer uma coisa a você, bem forte, o amor de Deus, incondicional, sobre a tua vida, não te salva. Não te salva. É preciso você confessar, mudar a sua vida, deixar a sua vida de pecado. Porque senão, amados, se você não está na igreja, você está pecando. Se você está dentro da igreja, está pecando e se torna um religioso. Isso é o pior. Porque você vem para a igreja, vem para o culto, canta, louva, dizima, faz tudo, e acha que Deus vai te amar porque você faz tudo isso.
Você precisa mudar o seu conceito. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, versículo 8, diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eternamente, perdidos, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso aqui é amor incondicional? Deus ama você até o seu final da sua vida. Mas depois você tem que decidir. Diante de Deus, amado, nós precisamos confessar antes, para que diante dele, ele diga: o meu sangue, Pai, o meu sangue purifica de todo o pecado. Aleluia. É o sangue do Senhor que purifica. E aí nós entramos numa situação de dizer: Deus é amor. E você já ouviu isso. Acabei iniciando a minha pregação sobre isso. Deus é amor. Você escuta muitas vezes a pessoa dizer: Deus é amor, Deus é amor. Portanto, Deus não ama incondicionalmente a todos, no sentido de que todos irão para o céu. Preste atenção agora. O amor de Deus, ele é incondicional de amar você, mas não lhe leva para a eternidade, esse amor incondicional. Sabe por que eu tenho trazido essa mensagem hoje, amado? Porque eu tenho visto diversas vezes, sabe? De dizer assim, o problema é que hoje existe inclusive uma classe chamada os desigrejados, que não vão para a igreja, que não querem um pastor, que não querem estar congregando com os irmãos, não querem estar nas paredes, só querem estar na plataforma. É muito fácil ser crente aqui. Porque eu escolho o texto na qual eu quero, eu digo: isso dá para mim, isso não dá. Mas eu quero dizer a você que isso não muda a possibilidade da eternidade, o caminho para ser salvo. E aí o povo está cada vez mais, e aí a gente vê, como diz lá em Tiago, o mundo vai esfriar, amados. E eles vão criar condições. Eles vão criar suas próprias maneiras de serem salvos. Mas não existem outras maneiras. Só existe a confissão diante do Senhor. Deus é amor, e porque Ele é amor, porque Ele se importa com quem somos e com quem fazemos. Ele nos ama. E toda vez que nós erramos, Ele se importa com o que nós somos. O que é que nós somos? Somos pecadores, Solange. Nós não nos salvamos. E o que nós fazemos? Fazemos tudo errado para se afastar dEle. Porque se você deixar um homem sem Deus, sem a ação do Espírito Santo, ele peca sozinho. Ele começa a usar meios. É engraçado como a gente vê tantas pessoas geniais usando a mente, Belo, para as coisas ruins. Para cavar um túnel, de uma impossibilidade sem engenharia, de fazer moedas, de fazer dinheiro falso, de fazer coisas erradas. É uma engenhoca que você diz: rapaz, esse cara devia usar para o bem. Porque o homem sem Deus, ele se destrói. Ele busca maneiras para tentar achar o caminho, mas através de tudo aquilo que o mundo oferece. E a Bíblia diz que a gente tem que se esvaziar deste mundo, amados. Sabe, quando eu vejo pessoas, políticos que morreram com 85 anos buscando poder. Cara, 85 anos, o que é que o cara vai viver mais? Diga aí. Com tanto dinheiro. E enfrentou uma pandemia em vez de ficar isolado. Eu fiquei sem dinheiro, imagina com dinheiro. Eu ficava isolado. Mas o cara foi para lá, para frente, para uma campanha, e morreu. E aí o que é que ele levou? Toda a sua riqueza, todos os seus bens ficaram. No seu velório tinha 3 aviões que ele tinha circulando João Pessoa. E infelizmente, nada disso o salvou. É porque nós não entendemos que nada daqui nos leva para a eternidade, amado. A única coisa que nos leva à eternidade é a palavra de Deus. Sabe? E nós precisamos entender. Eu prego essa palavra. Eu sempre vou pregar a verdade da Bíblia sobre o parâmetro de salvação. Porque Deus é amor? Porque Ele odeia o mal. O amor de Deus pelo que é bom deve levar a que Ele
Deus exerça seu julgamento sobre o que é mal, caso contrário, seu amor é vazio, ou seja, não é um amor incondicional. Aliás, desculpa, é um amor incondicional. Como assim, pastor? O que eu quero dizer aqui é que se o amor de Deus é incondicional, aqueles que se reservaram em não pecar, se consagrando, buscando o Senhor, vivendo uma vida de santidade reta diante de Deus, o que vê o ímpio, afastado, pecando, e sem confessar o Senhor como único Senhor e Salvador, vai para o céu também. Aí a pergunta é, que dia adianta eu estar vivendo a santidade? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, amados. A pregação cada vez mais está sendo barateada. Sabe para quê? Para encher igrejas. E aqui não é lugar para encher igreja cheia de crente barateado, não. Tem um bocado de igreja aí, pode ir. Tem megas igrejas, pode ir. Eu sempre digo, existem pastores, eu me considero um pastor que cuida das minhas ovelhas. E eu vejo pastores que, na verdade, são pastor e popstar. Você nem conhece, está indo para a igreja lá, vivendo, igreja grande, e o pastor nem te conhece. E você está deixando de viver um relacionamento. Eu já falei isso. Tem pessoas que chegam para mim, irmão, e dizem assim, eu estou na igreja tal, na igreja tal. Esse pastor, ele sabe que você existe? Irmão, vá para um lugar que as pessoas, que você seja pastoreado. Mas, infelizmente, amado, a culpa não são desses pastores, de megas igrejas. A culpa é da ovelha, que não quer ser exortada. A culpa é da pessoa, que prefere ficar lá no meio da igreja, escondida, sem saber quem ela é. Mas ela quer ser salva. Todo mundo quer ser salvo. Sabe qual é o nosso medo? Sabe qual tem pessoas que vêm para a igreja por uma condição, irmão. Com medo de ir para o inferno. Nem sabe como é, mas o que a Bíblia diz, já teme ele, de não querer descer para o inferno. Mas, na verdade, precisamos viver uma vida de santidade já aqui, de remissão. Então, esse amor de Deus incondicional, de levar quem vive numa santidade, levar quem não vive numa santidade. Eu não estou dizendo que esse público aqui, eles devem ir para o inferno. Eles devem confessar Jesus Cristo. Se você morrer sem confessar Jesus Cristo, e parece que eu estou pregando aqui para novo convertido, né? Ou então nem convertido, né? Mas eu estou pregando para crente, mano. Porque existe muito crente nesse meio aqui, ó. Vivendo a vida, como diz uma música, né? Deixa a vida, Marquinhos da Vila, né? Deixa a vida me levar. Essa sua vida, ela vai levar ao inferno. Eu vejo muitos jovens, mas quando eu ficar velho, irmãos, amanhã, de manhã, você vai ver quantos jovens perderam a vida. Quantos sangues de crianças, de adolescentes, né? Se perdendo, amor. Porque acha que a vida, quando a gente era jovem, a gente achava que era meio que perdido, né? Vai para essas baladas de hoje, tu vai ver o que é perdido. Sem respeito, sabe? Meninas que beijam 10 homens, 10 garotos. Meninas que vão para o baile e transam lá mesmo. Não tem mais nada. E, infelizmente, as políticas públicas não resolvem, não. O que resolve é o que nós fazemos aqui, o que Miguel fez, que eu sempre digo a ele, orar pelas famílias. Quem vai salvar a tua família é Jesus Cristo. Quem vai salvar o teu casamento é Jesus Cristo. Quem vai trazer o teu esposo para casa é o sangue de Jesus Cristo. É esse amor incondicional, que vai olhar e diz, você precisa mudar, e vir para cá. Você precisa ter um relacionamento. É isso que aconteceu com a Andriele. Senhor, abençoa o meu relacionamento.
Isso não der certo, pastor. Quando nós colocamos diante da vontade de Deus, a gente tem que respeitar a vontade dele. E é por isso que a gente tem que entregar a Deus. É o emprego, é um trabalho, é tudo. Deus é benigno, ou seja, Ele é bom. Até com os ingratos. Está lá em Lucas 6,35. Em Lucas 6,35 diz: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestai, sem nada esperar em troca. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para com os ingratos. Sede, pois, misericordiosos, como também o Pai é misericordioso com você. Lucas 6, 35. Deus é benigno. O amor de Deus é incondicional, porque Ele ama o pecador. Mas a consonante dele é entender de que existe um prazo para a minha vida. Eu não posso brincar desse amor incondicional. Porque para aqueles que não querem nada com Deus, e esse grupo que eu estou dizendo aqui, não é o que estão fora da igreja, não. É o que estão fora da igreja espiritual de Deus. Existe uma igreja aqui, glória a Deus, eu não vejo, mas o Senhor vê. Existe uma diferença entre você que não vive com Deus e você que vive com Deus. Todos estão aqui, como diz um ditado, juntos e misturados. Louvado seja o Senhor. Vou dizer de novo, louvado seja o Senhor, que pastor Aldson não consegue ver, porque eu faria acepção dessas pessoas, porque eu sou pecador. Naturalmente nós tentamos expurgar as pessoas, e o nosso amor não é um amor incondicional como o de Deus. Porque quando alguém está em pecado, e essa pessoa tenta voltar para Deus, infelizmente, a igreja é a primeira a condenar. Olha, está voltando para a igreja, fez tudo errado. Você, dentro da sua casa, olha, o miserável, fez tudo errado. Agora quer ser santinho, ainda está falando a palavra de Deus. E tu quer que ele fale a palavra de quem? Do demônio, hein? O cara está se convertendo, meu irmão, o cara precisa mudar. Ah, pastor, mas comigo eu fui, pay buff. Amém. Mas existem pessoas que caem constantemente. O mais importante é que no final, esse grupo aqui, seja salvo, amados. Esse amor incondicional que nos traz até uma irracionalidade de não entender que Deus quer salvar esse povo. Porque, na verdade, Deus quer salvar este e esse povo. Porque para eles, amados, sabe o que é para Deus? Esses dois grupos, Ele olha como filho. Os que estão fora e os que estão por trás das grades. Os que estão livres e presos nos pecados. Os que confessaram e vivem diante de Deus. Os que diz confessar ou que não confessaram e vivem distante de Deus. Esse amor de Deus é incondicional. Ele ama esses dois públicos. Mas estes aqui é o que serão salvos. E é isso que eu estou querendo falar para você. Mude o seu contexto, o seu entendimento de que Deus é amor. O amor dele é incondicional para isso aqui, porque a Bíblia diz lá em João 3,16, ele amou todo mundo. Mas ele deu uma condição, para aquele que crer, não vá para o inferno, mas ganha vida eterna. Eu vou terminar. Permaneça neste amor. Mas mesmo quando somos cristãos, podemos facilmente errar falando sobre um amor incondicional de Deus. Jesus nos diz: permaneça no meu amor. João 15, 9. Eu vou ler do 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e será ressecada, e os colherão e lançarão no fogo ardente. Vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, louvado seja o Senhor, as minhas palavras estiverdes em vós, nos seus atos, no seu relacionamento, no seu compromisso, na sua fala, no seu andar, é a palavra de Deus na tua vida. Pedireis tudo o que quiseres, e serás feito. Não é passar na Mega Sena, não é passar no concurso público, não é não.
pedir, amado, sabe o quê? Porque quando nós andamos com Deus, nós olhamos a eternidade. Senhor, salva o meu filho, salva o meu esposo, porque eu sei o que é estar na glória. Eu vou para a glória e ele não sabe. É isso que falta nas pessoas, amado. Aí versículo 9, que é do João 15, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado, glória a Deus, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. O amor de Deus incondicional não nos livra da ira dele mesmo. Da ira de quem? De Deus. Mas o amor de Deus não é incondicional? Ele teria que salvar todo mundo, não é verdade? Não. Porque ele matou o filho dele. Não foi Deus que matou, foi os nossos pecados. Mas ele disse assim: Dinho, está aqui o meu filho, vai morrer por você. Vai morrer por você, velho. Vai morrer por vocês. Tem que aceitar essa morte. E essa morte não foi barata. E viver sobre o peso dessa morte não é fácil. Mas hoje vivemos um cristianismo banalizado, barateado e confundido. E só quem conhece a palavra de Deus e se alimenta dela é que vai para o céu. Amém. Então permaneça nesse amor. E aí você, amado, vai receber o amor incondicional de Deus. Livrar da ira dele e viver com ele. Porque tudo, e aqui eu termino minha pregação, tudo começa com Deus. Na verdade, tudo começa com o amor de Deus. Lá no Jardim do Éden, os nossos representantes erram e Deus diz assim: eu te amo, eu vou mandar o meu filho. E aí vem uma jornada do Velho ao Novo Testamento e chega Jesus. E morre por mim e por você. Porque Ele nos amou com um amor, diga assim, um amor eterno. Diga mais alto, um amor eterno. Jeremias 31, 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel. Serei o Deus de toda geração de Israel. Nós somos, aleluia, geração de Israel. E elas serão o meu povo. Versículo 2. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu fiz descansar. Aí o versículo 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Com amor incondicionado eu te amei. Jeremias está lá no Velho Testamento. Mas também com amável benignidade te atraí. Deus te atraiu pelo bem que Ele fez com você. Qual foi o bem? Morrer por mim e por você. Que fazemos, mas nas suas promessas. Romanos 8, 38 a 39 fala exatamente sobre isso. Pois tenho certeza de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra coisa em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E todos dizem: amém. É esse amor que Deus tem por você. Por isso, concluindo, Deus quer que entendamos que seu amor vai além das perspectivas humanas e lógicas. Porque o amor de Deus é tão incondicional que as coisas humanas e lógicas desse mundo nos confundem. Mas, porém, Ele também quer que vivamos num relacionamento íntimo com Ele, íntimo e verdadeiro, de um amor verdadeiro com Ele
e com seu Filho. Não um amor fingido e negociável, mas limpo e verdadeiro. Por isso, é importante eu e você entendermos que esse amor incondicional existe um limite até a minha morte. As pessoas confundem que esse amor de Deus vai além da minha morte. E tudo que eu fizer aqui, nesse grupinho aqui, seja eu crente ou descrente, seja o que for, no final Deus vai resolver e vai me salvar. Vai não, amigão. Porque Ele mandou o seu Filho e disse, tem que crer. Tem o quê? Tem que pagar o preço. Por isso, cuide. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Feche a luz, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que o Senhor não produz o amor, o Senhor é o amor verdadeiro. E é por esta razão que nós entendemos que o Senhor, por ser amor, nos constrange dessa forma incondicional. Mas que essa forma incondicional, ela tem um limite, um prazo, uma possibilidade. É algo que é sem limite, sem condição, sem restrições, sem limitações. Mas ela tem um prazo. E ela existe uma possibilidade. Precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Precisamos confessar que o Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nossa salvação. É a chave de finalizarmos esse amor incondicional e nos levar para a eternidade. Por isso, como uma mãe que assume o dom da criação como um dom de Deus, da adoção, do amor incondicional, e nos traz a existência de que o Senhor é um Pai que nos ama, como uma mãe que gera o seu filho, porque de Ti nós viemos. Por isso, Deus, obrigado por esse amor que nos constrange e que nos traz, ó Deus, a existência de que o Senhor verdadeiramente nos ama. E agradecemos, ó Deus, pelo Teu Filho, aquele que o Senhor deu incondicionalmente, sem limites, sem restrições, e nos entregou para que possamos amar e confessar e viver uma vida que agrade e que esteja ligado a Deus através de Jesus. Como foi falado aqui, se tiveres em mim se tiveres em ti a minha palavra, estarás com o meu Pai. E eu te livrarei, aleluia, do fogo eterno, da morte eterna e da ira de Deus. Por isso, Senhor, aqueles que estão aqui nesse momento, que entenderam, Deus, que precisa mudar. E eu não vou nem pedir para ficar em pé, não vou pedir para vir aqui na frente. Eu só quero que você, diante de Deus, diante dessa palavra, você reflita. Não viva na ilusão do diabo que o amor de Deus é tão incondicional que Ele vai te salvar de todo jeito.
Ele não deu o seu filho de todo jeito. Ele deu o seu filho para morrer por você. E você precisa mudar isto na tua vida. Por isso eu convido a você a fazer uma oração onde você está. Sem ninguém perceber ou ver, mas o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, Ele está sondando o teu coração. É hora de você mudar definitivamente a tua vida. Para de brincar com Deus. Para de se mostrar que tu é crente. Porque é só mentira. No final, desse jeito, desta forma, é o inferno que você espera. Muda a sua vida. Ainda há tempo. Porque o amor de Deus é tão incondicional, que seja 70 vezes 7 vezes 700 vezes quantas vezes você fizer e negá-lo, Ele vai dizer para você, quando você se arrepender e dizer: Pai, eu quero voltar para o Senhor, Ele vai dizer: bora, filho, vamos começar tudo de novo. Aleluia. Vamos começar tudo de novo. Não importa para Deus se é como Paulo ou como o ladrão da cruz. O que importa para Deus é que você volte para a casa dele, para a morada eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado e da justiça, entregamos esta vida, que nesse instante está fazendo uma oração de confissão, de dizer: Pai, eu quero parar de brincar, porque dizemos que o dia da manhã, Deus, a Ti pertence, mas o dia da manhã não existe para nós, até que nós acordemos e vivamos ele, porque até dormindo, podemos deixar essa terra, sem a possibilidade de encontrar o Senhor. Mas a este que fez a oração, Espírito Santo de Deus, testifica no seu coração a certeza da salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz para operar um milagre, o maior milagre que um ser humano pode ter, a ida para o céu. E a este Senhor, somente a este, é capaz de entender o teu amor incondicional, do amor eterno, de morte e de cruz, mas que nos salvou para a eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado e obrigado. E você diz: amém. Amém, amados. Deus abençoe. Pode acender a luz. Já vamos finalizar. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, de todos que vieram, aqueles que nos visitam nesse instante, estejam convidados novamente a estar aqui. Que Deus te leve, Deus te guarde, Deus te proteja, os livre do mal. Que ao acordar você possa entregar o seu dia ao Senhor. Que ao sair de casa, peça a Deus para acampar anjos na sua frente. Porque todos os dias, amado, todos os dias, o diabo pede nossa alma ao Senhor. Mas o amor de Deus incondicional diz ao diabo: não, ele é meu, ela é minha. Entenda isso, amado. Você está aqui é um milagre de Deus. Vivermos hoje é um milagre de Deus. E que Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus. Obrigado, Espírito Santo.
Obrigado, Jesus, por se fazer presente. Obrigado, meu Paizinho querido, meu Deus eterno. Obrigado por essa palavra que o Teu Espírito deixou sobre essa igreja. Nos leva para casa, nos dá uma noite de descanso, uma semana abençoada e que, ao acordar, como disse, possamos agradecer e orar ao Senhor. E ao chegar em casa, agradecer e orar ao Senhor. Nos livra do mal, nos livra do homem perverso, das ciladas do inimigo, de tudo que é contrário à Tua natureza, Senhor. Que o Teu povo escolhido, o Teu povo guardado, como foi no deserto, que a Tua nuvem esteja nos protegendo, que a Tua coluna de fogo seja o guia da nossa noite, e que os Teus anjos estejam à frente, nas nossas costas e nos nossos lados, em nome de Jesus. E você diz: amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja repousado sobre a tua vida, sobre a tua casa, até que o Senhor venha, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos arrebate dessa terra com o Espírito Santo de Deus, e nos leve para a casa de Paim, a casa do nosso Deus Pai, o Deus Criador do céu e da terra. E lá estaremos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus abençoe, vão em paz. Quem crer, diga amém. Amém, amém, amados. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés.